Respira fundo agora, porque talvez esse seja exatamente o momento que você precisava ouvir isso. Nada do que você viveu até aqui foi em vão. Mesmo os dias em que você achou que estava atrasado, perdido ou sem direção estavam, na verdade, te preparando. Existe uma força dentro de você que ficou em silêncio por tempo demais. E esse vídeo não apareceu por acaso. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já cansou de sobreviver e começou a desejar mudança de vida, crescimento pessoal e uma virada real de mentalidade. Talvez você esteja se sentindo desmotivado, sem clareza, ou até questionando se ainda dá tempo. E deixa eu te dizer algo com toda a convicção: dá tempo sim. O problema nunca foi a sua capacidade. Foi o ambiente, foram as vozes erradas, foram os medos repetidos todos os dias. Mas hoje, agora, você está diante de uma decisão invisível que muda tudo. Pessoas vencedoras não nascem prontas, elas despertam. E o despertar começa quando alguém decide parar de se sabotar e começa a se comprometer com a própria evolução. Você não precisa de sorte, você precisa de posicionamento. Não precisa esperar o momento perfeito, precisa criar disciplina, foco e atitude. Mudança de vida começa na mente, se fortalece na ação e se consolida na constância. Enquanto muitos desistem porque não veem resultados imediatos, você pode ser aquele que continua mesmo quando ninguém aplaude. É exatamente aí que a mentalidade vencedora é construída. Se em algum momento você sentiu que esse vídeo está falando diretamente com você, isso não é coincidência. Existe um novo nível te esperando, mas ele exige coragem para abandonar a versão antiga de si mesmo. Crescimento pessoal dói, transformação assusta, mas permanecer onde você está custa muito mais. E o mais perigoso não é falhar, é aceitar uma vida mediana sabendo que você nasceu para mais. Fica atento até o final dessa parte, porque o que vem a seguir vai mexer diretamente com a forma como você enxerga seus desafios, suas decisões e o seu futuro. Se essa mensagem já começou a abrir sua mente, demonstra isso agora interagindo com o vídeo, porque na próxima parte eu vou te mostrar exatamente o que separa quem apenas se motiva de quem realmente muda de vida. Agora, deixa eu ir um pouco mais fundo com você, porque a maioria das pessoas para exatamente aqui. Elas se sentem motivadas por alguns minutos, concordam com tudo, mas não mudam nada. E é por isso que poucas avançam. A verdadeira virada acontece quando você entende que ninguém vai vir te salvar. Não existe empurrão final. Não existe milagre externo sem movimento interno. O que existe é decisão repetida todos os dias, principalmente quando a vontade some. Talvez hoje você esteja lutando contra a procrastinação, contra a autossabotagem, contra aquela sensação de estar sempre começando e nunca chegando. Isso desgasta, cansa a mente e mina a confiança. Mas o que quase ninguém te diz é que isso não significa fracasso. Significa que você ainda não alinhou identidade com ação. Você tenta mudar hábitos sem mudar a forma como se enxerga. Enquanto você se vê como alguém que tenta, nunca vai agir como alguém que faz. Mudança de vida começa quando você decide assumir responsabilidade total, não pelo que fizeram com você, mas pelo que você fará a partir de agora. Pessoas que transformam a própria realidade param de terceirizar culpa, param de negociar com desculpas e começam a construir disciplina mesmo em dias ruins. Elas entendem que motivação é passageira, mas constância cria resultados reais. Presta atenção nisso. O seu futuro não é construído em grandes decisões raras, mas em pequenas escolhas diárias que ninguém vê. É no silêncio, quando ninguém está olhando, que a sua nova versão começa a nascer. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque não há aplausos, não há reconhecimento imediato, só processo. Mas quem suporta o processo, acessa o próximo nível. Se essa mensagem está te incomodando de alguma forma, é porque ela está tocando em algo que você vem evitando. E não fuja disso, encare. Pessoas fortes não fogem do desconforto, elas usam o desconforto como combustível para o crescimento pessoal. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Não precisa entender tudo agora. Precisa dar o próximo passo com coragem. Continua comigo,
Porque na próxima parte eu vou te mostrar como quebrar esse ciclo de estagnação e ativar uma mentalidade que sustenta resultados, mesmo quando tudo parece estar contra você. O que vem a seguir pode ser exatamente o ponto de virada que você estava esperando. Chegando até aqui, é importante você entender uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar. O maior inimigo da sua mudança de vida não é a falta de oportunidades, é a repetição dos mesmos padrões. Você acorda com boas intenções, mas vive no automático. Repete pensamentos antigos, reage do mesmo jeito, toma decisões baseadas no medo e depois se pergunta por que nada muda. E enquanto esse ciclo não é quebrado, nenhum discurso motivacional é suficiente. Existe um ponto exato em que a transformação começa a acontecer de verdade. Esse ponto não é quando tudo melhora, é quando você decide agir mesmo sem garantia nenhuma. Pessoas que evoluem entendem que clareza vem depois do movimento, não antes. Elas não esperam se sentir prontas, elas constroem prontidão no caminho. E isso muda completamente o jogo. Talvez você esteja esperando confiança para começar, mas a verdade é que a confiança nasce da ação. Repetida, cada pequena atitude alinhada com quem você quer se tornar fortalece sua identidade. E identidade forte sustenta disciplina, foco e constância. Não é sobre fazer muito de uma vez. É sobre não parar quando fica difícil. A maioria quebra exatamente aí, quando o entusiasmo acaba e só sobra compromisso. Presta atenção, você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa ser leal com você mesmo. Quando você promete algo para si e não cumpre, você enfraquece sua própria palavra. Quando começa e abandona, você treina a desistência. Agora, quando decide ir até o fim, mesmo em passos pequenos, você constrói autoridade interna. E essa autoridade muda sua postura, suas escolhas e seus resultados. Crescimento pessoal exige ruptura. Ruptura com ambientes que te limitam, com conversas que te puxam para baixo, com versões suas que já não servem mais. Não é arrogância evoluir, é responsabilidade. Você não foi criado para viver no raso, foi criado para acessar níveis mais altos de consciência, desempenho e propósito. Se você sente que existe algo maior te esperando, confia nisso. Essa inquietação não é fraqueza, é chamado. Mas todo chamado exige preparo. E na próxima parte, eu vou te mostrar como fortalecer sua mente para não desistir no meio do caminho. Mesmo quando o cansaço, a dúvida e o medo tentarem te fazer voltar atrás. Existe algo acontecendo agora que muita gente prefere ignorar, mas quem está atento percebe que os sinais estão se intensificando. Não é sobre medo, é sobre consciência. Pessoas que querem crescer, evoluir e se posicionar corretamente entendem a importância de estar informadas sobre os acontecimentos finais, sobre o que está mudando no mundo, na sociedade e até no comportamento das pessoas. Informação gera preparo, e preparo define quem permanece de pé quando tudo começa a balançar. Enquanto muitos vivem distraídos, anestesiados pelo entretenimento raso, existe um grupo que escolhe despertar. Esse grupo não segue a multidão, observa, analisa e se posiciona. E se você está aqui, ouvindo essa mensagem, é porque faz parte desse grupo. Ignorar o que está acontecendo não vai impedir as mudanças, mas se informar pode te colocar à frente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Esse é um alerta sincero, o tempo de se preparar não é amanhã, é agora. Quem deixa para depois normalmente percebe tarde demais. Manter-se conectado a conteúdos que despertam, que fortalecem a mente e trazem clareza sobre os acontecimentos finais não. É opcional para quem quer mudança de vida de verdade, é estratégico. E é exatamente por isso que esse canal existe. Se essa mensagem faz sentido para você, demonstra isso de forma prática agora. O like não é apenas um clique, é um sinal de que você está alinhado com esse despertar. E ao se inscrever no canal, você garante que não ficará de fora das próximas mensagens que podem te ajudar a enxergar o que muitos ainda não estão vendo. Não é sobre números, é sobre alcançar quem precisa estar. Preparado? Fica comigo, porque na próxima parte eu vou aprofundar ainda mais sobre como se manter firme,
informado e fortalecido em meio a tudo o que está por vir. O que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo que estamos vivendo. Agora é aqui que tudo começa a ficar mais sério, porque não basta apenas estar informado, é preciso estar preparado por dentro. Os acontecimentos finais não afetam apenas o mundo externo. Eles pressionam a mente, testam emoções e revelam quem realmente tem estrutura para permanecer firme. É por isso que tanta gente se perde, não por falta de aviso, mas por falta de fortalecimento interior. Você precisa entender que a sua mente é o seu campo de batalha principal. Se ela não estiver alinhada, qualquer notícia, qualquer crise, qualquer instabilidade te paralisa. Pessoas fortes emocionalmente não negam a realidade, elas se posicionam diante dela. Elas filtram informações, buscam entendimento e não permitem que o medo governe suas decisões. Isso é maturidade, isso é crescimento pessoal aplicado à vida real. Existe uma diferença clara entre quem apenas acompanha os acontecimentos e quem se prepara para eles. Quem se prepara cuida da mente, das escolhas, das palavras e das atitudes. Desenvolve discernimento, disciplina e constância. Não se deixa levar por pânico coletivo, mas também não vive em negação. Esse equilíbrio é o que mantém pessoas de pé quando muitos entram em colapso. Talvez você esteja sentindo um aperto no peito, uma inquietação difícil de explicar, como se algo estivesse prestes a mudar de forma definitiva. Essa sensação não é fraqueza, é percepção. Quem desperta passa por isso. O problema é quando a pessoa tenta silenciar esse alerta interno em vez de aprender essa como direção. A mudança de vida que você busca passa exatamente por aprender a ouvir, interpretar e agir com sabedoria. Ficar conectado a mensagens que fortalecem, que alertam e que trazem clareza não é exagero, é sobrevivência emocional e mental. E quanto mais o cenário externo se intensifica, mais necessário se torna desenvolver uma mentalidade estável, focada e preparada. Não é tempo de distração, é tempo de alinhamento. Continua comigo, porque na próxima parte eu vou te mostrar como proteger sua mente do medo, da confusão e da influência errada, mantendo firmeza mesmo diante de tudo que ainda vai se revelar. O próximo trecho é decisivo para quem não quer ser levado pelo caos, mas permanecer consciente, forte e posicionado. A partir daqui, é fundamental você entender que não estamos mais vivendo um tempo comum. Existe uma aceleração acontecendo em todas as áreas, nas notícias, nas relações, na economia, na fé das pessoas e até na forma como a verdade é tratada. Quem não fortalece a mente acaba sendo levado por confusão, medo e desinformação. E o que separa quem permanece firme de quem entra em colapso não é inteligência, é preparo interior, é mentalidade, é consciência do tempo que estamos vivendo. Muita gente acha que estar atento aos acontecimentos finais é exagero, até o dia em que é surpreendido por algo que não sabe como lidar. Informação sem discernimento gera pânico, mas discernimento sem informação gera cegueira. Por isso, o equilíbrio é tão importante. Pessoas que querem mudança de vida real aprendem a observar os sinais, analisar o cenário e se posicionar com maturidade. Elas não vivem assustadas, mas também não vivem distraídas, vivem despertas. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas estão emocionalmente instáveis hoje. Elas consomem qualquer conteúdo, ouvem qualquer voz e permitem que o medo dite o ritmo da vida. Quando você decide se cercar de mensagens que fortalecem a mente, despertam a consciência e trazem clareza sobre os tempos atuais, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a postura muda e a confiança começa a se reconstruir. Isso é crescimento pessoal aplicado ao mundo real. Você não precisa concordar com tudo o que vê, mas precisa estar informado. Precisa entender o que está acontecendo para não ser manipulado, nem emocionalmente e nem espiritualmente. Os acontecimentos finais exigem pessoas com mentalidade forte, fé sólida e capacidade de discernimento. E isso não nasce do nada. Isso é construído todos os dias, com escolhas conscientes, conteúdos certos e posicionamento firme. Talvez você já tenha percebido que algo está diferente, que o clima mudou, que as pessoas estão mais confusas, mais agressivas,
mais perdidas. Isso não é coincidência. Ignorar esses sinais não vai fazer com que eles desapareçam. Pelo contrário, quem finge que nada está acontecendo costuma ser o mais impactado quando as mudanças se tornam inevitáveis. Por isso, manter-se conectado a conteúdos que despertam é uma decisão estratégica para quem quer permanecer equilibrado. Esse canal não é sobre espalhar medo, é sobre gerar consciência. Não é sobre criar pânico, é sobre preparar a mente. Pessoas preparadas não entram em desespero, elas se ajustam, se fortalecem e seguem em frente. E quanto mais você desenvolve essa mentalidade, mais difícil fica ser abalado por notícias, crises ou pressões externas. Isso é poder interior, isso é maturidade emocional e espiritual. Se em algum momento dessa mensagem você sentiu que algo fez sentido de forma diferente, presta atenção nisso. Esse incômodo, essa reflexão, esse alerta interno não surgem por acaso. Eles aparecem quando a mente começa a despertar para algo maior. E eu quero saber disso. Escreve nos comentários uma palavra que represente como você se sente agora. Pode ser desperto, alerta, preparação ou qualquer outra que faça sentido para você. Porque isso também ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas nesse processo. Continua comigo, porque a partir da próxima parte vamos aprofundar ainda mais sobre como manter a mente protegida, a fé fortalecida e a consciência ativa em meio a tudo que ainda está se desenrolando e enquanto tudo isso avança diante dos nossos olhos. Existe uma escolha silenciosa sendo feita todos os dias por cada pessoa. Continuar vivendo no modo automático ou assumir uma postura consciente diante do tempo em que estamos inseridos. Porque não se trata apenas de saber o que está acontecendo lá fora, mas de entender o impacto disso dentro de você. Os acontecimentos finais não começam nas manchetes. Eles começam na mente de quem não se preparou para lidar com pressão, mudança e confronto com a verdade. Muitos tentam manter a rotina como se nada estivesse mudando, mas no fundo sentem que algo está fora do lugar. É aquela sensação de alerta constante, de que o mundo está acelerado demais, de que as pessoas estão mais vazias, mais ansiosas e menos conectadas com o propósito. Isso acontece porque quando a consciência coletiva é pressionada, quem não tem base sente primeiro. E base não se constrói em momentos de crise, se constrói antes, com mentalidade forte, fé ativa e discernimento diário. Existe um perigo real em viver, desinformado ou mal informado. Não é só sobre não saber, é sobre ser conduzido sem perceber. Quem não filtra o que consome acaba sendo moldado por narrativas, emoções coletivas e medos plantados estrategicamente. Por isso, manter-se informado sobre os acontecimentos finais com equilíbrio e sabedoria é um ato de proteção mental e espiritual. É uma forma de manter autonomia, clareza e firmeza em meio ao caos. Pessoas despertas não entram em discussões vazias, não se desgastam com tudo, mas também não se calam diante do que importa. Elas sabem quando ouvir, quando falar e quando se fortalecer em silêncio. Essa postura não nasce do nada. Ela vem do entendimento de que o tempo é sério e exige responsabilidade. Não é tempo de brincar com a própria mente, nem de tratar assuntos profundos com superficialidade. Talvez você esteja começando a perceber que sua forma de enxergar a vida está mudando. Coisas que antes pareciam importantes já não têm o mesmo peso. E perguntas mais profundas começam a surgir. Isso é parte do processo de despertar. E nesse estágio, o maior erro é se isolar ou se alimentar de conteúdos que confundem ainda mais. O fortalecimento vem da constância em ouvir mensagens que alinham, que trazem direção e que ajudam a interpretar os sinais com maturidade. É por isso que eu sempre reforço, não negligencie esse processo. Quem entende o tempo em que vive se prepara melhor emocionalmente, espiritualmente e até nas decisões práticas da vida. Não se trata de paranoia, se trata de posicionamento. Pessoas posicionadas não são pegas de surpresa com facilidade, porque elas já treinam a mente para lidar com cenários difíceis sem perder o equilíbrio. Se essa mensagem está ampliando sua visão, eu quero que você participe ativamente. Diz aqui nos comentários se você sente que estamos vivendo um tempo de alerta, de transição ou de despertar.
porque essa troca fortalece a comunidade e ajuda o algoritmo a levar essa mensagem a quem também precisa acordar. E continua comigo, porque na próxima parte vamos entrar ainda mais fundo em como manter firmeza interior quando as pressões aumentarem. Como não perder a paz em meio à instabilidade se essa mensagem falou com você em algum nível. Se em algum momento você sentiu que não foi por acaso que chegou até aqui, então toma uma atitude agora. Não deixa isso passar como mais um vídeo. Se inscrever no canal é uma forma de se posicionar, de dizer que você escolhe estar atento, preparado e fortalecido para tudo o que está acontecendo e para o que ainda vem. Ao se inscrever, você garante que essas mensagens de alerta, consciência e fortalecimento continuem chegando até você. E se você chegou até o final desse vídeo, isso já mostra que você faz parte de um grupo que não vive no raso. Então escreve algo nos comentários agora. Comenta a palavra desperto se você sente que sua mente está se abrindo para esse tempo, ou preparado se você entende a importância de se fortalecer para os acontecimentos finais. Esse simples comentário ajuda a espalhar essa mensagem e conecta você com outras pessoas que também estão nesse processo. Existe algo que ainda não foi dito aqui, e é justamente isso que torna o próximo vídeo tão necessário. Muitos percebem os sinais, sentem o peso do tempo em que estamos vivendo, mas poucos entendem como agir corretamente a partir disso. No próximo conteúdo, eu vou revelar um ponto que muda completamente a forma como você interpreta os acontecimentos finais e, principalmente, como você se posiciona mentalmente para não ser levado pela pressão, pela confusão e pelas decisões precipitadas. O que vem a seguir aprofunda aquilo que hoje só foi despertado. É ali que tudo começa a fazer sentido de forma prática, clara e aplicável à sua vida diária. Quem acompanha essa próxima etapa passa a enxergar com mais discernimento, firmeza e propósito, entendendo exatamente o que fortalecer dentro de si para permanecer equilibrado enquanto o cenário ao redor continua mudando. Se você sente que sua consciência está se expandindo e que esse é um tempo de alinhamento, permaneça conectado porque a próxima mensagem traz um direcionamento que muitos ainda não perceberam, mas que faz toda a diferença para quem escolhe estar preparado para o que está se desenrolando agora.